Todo cristão precisa muitíssimo da palavra do Senhor. Estamos começando então o nosso quinto vídeo, nossa quinta videoaula sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas de adulto, primeiro trimestre de 2022, para a glória do Senhor. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. É com muita satisfação que eu vos saúdo na paz do Senhor e aqui estou para juntos compartilharmos mais uma vez da palavra do Senhor, especificamente a respeito da nossa escola bíblica dominical. Estamos então estudando nesse primeiro trimestre do corrente ano sobre a palavra, sobre as escrituras, sobre a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero começar citando algo que já disse antes, a respeito da importância de estarmos lendo a palavra do Senhor, ou seja, especificamente, a importância de termos como planejamento no nosso ano, planejamento para o ano de 2022, lermos toda a Bíblia Sagrada nesse ano. Eu gostaria de saber quem aqui está com esse propósito. Se você já começou, quem está com esse propósito, dê um sinal para nós aí. E eu gostaria que colocássemos nos comentários onde estamos, em que livro e capítulo estamos. No momento que você assistir esse vídeo, você coloque aí em que livro e capítulo você está no processo de leitura anual da Bíblia Sagrada, aqueles que estão nesse propósito. Espero que muitas pessoas abracem esse propósito e que possamos ler toda a Bíblia Sagrada no ano de 2022. Já citamos anteriormente em nosso canal e quero estar pincelando isso de vez em quando para que nós possamos ver aí o progresso dos irmãos e que possamos nos incentivar para que possamos, antes do final do ano, podermos glorificar o Senhor, agradecer a Deus e contarmos a vitória de termos lido os 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos da Bíblia Sagrada. Amém? Então, Deus abençoe para que nós possamos iniciar esse propósito e chegarmos, alcançarmos, finalizarmos. Então, nós temos a lição do atual trimestre, ou seja, a temática geral, a supremacia das Escrituras. Nós estamos tratando a respeito do livro, que é sobre todo o livro, né? Que tem poder, que tem autoridade, né? Nós vemos na lição de número 1, nós aprendemos sobre a autoridade da Bíblia e nós vimos que a Bíblia tem autoridade porque ela é o livro de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós vimos na lição de número 2 a respeito da inspiração divina da Bíblia. Nós vimos que, conforme cremos, pelo que a própria palavra nos ensina e por todo o contexto visto na lição 2, toda a Bíblia Sagrada foi direcionada, inspirada por Deus através do Santo Espírito. Vimos na lição de número 3, concernente à inerrância da Bíblia, e que podemos ver que a Bíblia não erra e que além de inerrante ela é infalível, não falha. E na lição de número 4, a lição passada, mais uma lição maravilhosa, quando nós podemos ver sobre a estrutura da Bíblia, que a Bíblia é dividida principalmente em duas partes principais, que as duas partes se subdividem, né? E que nós temos grupos de livros, que a Bíblia ela foi organizada por assunto, e nós vemos que nós temos blocos de livros que que estão dentro de categorias. Então foi uma lição maravilhosa, a lição de número 4. E se nós pudemos ver na lição passada a importância de buscarmos conhecer melhor a estrutura da Bíblia, porque se é importante nós conhecermos a estrutura da Bíblia, por exemplo, o livro de Obadias,
Qual é a característica que se sobressai no livro de Obadias? É um livro que está na categoria, é um livro do Antigo Testamento que está na categoria dos livros chamados de profetas, e na subcategoria profeta menores. Por quê? Está nessa categoria porque evidencia-se como característica principal do livro, um livro que traz uma narrativa profética, traz um conteúdo profético, né? Então nós vemos que cada livro ele tem ali as suas características, e eles estão dentro de uma categoria onde a sua característica se sobressalta, né? Então nós podemos ver, por exemplo, os livros escritos pelo apóstolo Paulo são chamados de carta, porque foram livros ou textos que foram direcionados, enviados para alguém ou para alguma igreja. Logo, são cartas, são epístolas que foram enviadas. Então, é uma característica específica daquele livro. Então, isso é maravilhoso. E, além de conhecermos essa parte estrutural da Bíblia Sagrada, nós podemos observar que é extremamente indispensável termos a preocupação em como lermos a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que já temos tratado, inclusive, a esse respeito, a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, é o livro dos livros, é um livro supremo, é a palavra de Deus escrita como a única regra de fé e prática para o cristão. Logo, é importantíssimo termos uma enorme preocupação quando formos ler a Bíblia Sagrada, em como nós estamos absorvendo aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos que ter o entendimento de que nós não estamos lendo um livro de poesia comum. Nós não estamos lendo um livro de um autor humano comum. Nós estamos lendo um livro que foi direcionado por Deus para o ser humano, para a humanidade, e que, portanto, eu não posso, por exemplo, tentar extrair do texto bíblico aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Não. Eu preciso ter a preocupação de ver, de observar se aquilo que eu estou trazendo como interpretação do texto bíblico está de acordo à vontade de Deus, se está na direção do Espírito Santo. Então, o que nós temos nessa lição de número 5 basicamente uma lição voltada para observarmos técnicas, meios de interpretação do texto bíblico, né? E algumas coisas que estão envoltas a isso que são extremamente importantes para nós sobre ao observarmos essa questão de como ler as Escrituras, que é essa temática. Então nós já vemos na parte introdutória da nossa lição que o pastor Douglas Batista traz aqui no comentário da nossa lição, nessa parte introdutória, que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e também um privilégio. Então, ler e estudar as Escrituras, além de um dever, é um privilégio. Primeiro, nós não devemos somente ler. Às vezes, tem pessoas que leem muito a Bíblia e conhecem pouco, dentre outras coisas, porque não se preocupa em estudá-la, em procurar entender, pesquisar, buscar recursos, métodos, obviamente, corretos, métodos que de fato vão lhe proporcionar um verdadeiro aprendizado, um bom aprendizado das Sagradas Escrituras. Então é importante, além de lermos, ter a preocupação de procurarmos observar os porquês, fazermos perguntas para o texto, procurarmos observarmos o contexto, procurarmos entender algumas coisas com relação aos usos e costumes, aos tempos bíblicos, procurarmos de fato conhecer, estudar a palavra de Deus, né? A Bíblia tem um texto bíblico que diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Tem outra passagem, a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao
Senhor. Como é que a gente vai conhecer a Deus? A melhor forma de conhecermos a Deus é através da palavra do Senhor. Nós temos que, eu já conheço a Deus, mas nunca conheceremos tanto a Deus que não precisaremos continuar escavando esse estudo, esse meio de se conhecer a Deus. A gente sempre vai precisar conhecer mais, conhecer melhor o Criador do universo, o Deus da palavra. Então, nós vemos que é um dever, porque nós precisamos muitíssimo, e também é um privilégio, porque é ali que está tudo que Deus tem para nós, que tudo o que Deus proporciona de bênção, tudo que Deus tem de se revelar na sua palavra está ali na Bíblia Sagrada. Então é um privilégio maravilhoso para nós. Nós vemos que nós precisamos zelar pelo conhecimento bíblico e precisamos também ter consciência da necessidade de nós aplicarmos o texto sagrado em nossas vidas. Não adianta eu só ler, não adianta somente eu estudar, mas eu preciso ter consciência de que eu tenho que zelar do conhecimento que eu tenho, porque é um privilégio que Deus nos deu. Cada um de nós temos que zelar do conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus e procurarmos aplicar isso às nossas vidas. Não adianta só eu saber o que tem que ser feito. Não adianta só eu falar para as pessoas o que a Bíblia instrui. Nós precisamos cada dia ter preocupação em estarmos aplicando aquilo que a Bíblia ensina no nosso viver diário, para acontecer conosco assim como aconteceu com Eliseu. Não precisa a gente sair por aí gritando que nós somos filhos de Deus, que somos servos de Deus. As pessoas vão observar nas nossas vidas através de nós aplicarmos o que a Bíblia ensina em nossas vidas. E assim como aconteceu com Eliseu, alguém vai poder olhar e dizer assim: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um jovem diferente, aquela é uma mulher diferente, uma moça diferente, um senhor diferente. Por quê? Porque é alguém que está vivendo com base nas Santas Escrituras, está, além de compreender a Bíblia, depois de ler e estudá-la, ele está aplicando ela ao seu dia a dia, faz parte da sua conduta diária. Então, é uma parte importantíssima. Nós vamos ver, então, ao longo desse assunto, que nós vamos ver a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Ou seja, nós vamos ver, então, aqui, nós temos nessa lição os princípios que são fundamentais, princípios que são essenciais para que possamos ter uma correta, uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Então, o que nós temos para essa lição de hoje em evidência é essa questão dos princípios, princípio de interpretação, os princípios que são indispensáveis para nós interpretarmos bem a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, mas temos que se preocupar em como está sendo o processo de interpretação da mesma para as nossas vidas, né? Porque tem muita gente por aí lendo Bíblia, tem muita gente aí pregando coisas absurdas, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, muitas heresias que são falsos ensinamentos, nós estamos vendo no mundo afora. E muitas das vezes, uma coisa que eu gostaria de citar, de comentar, nós temos que ter muita preocupação em não absorvermos falsos ensinamentos porque estamos displicentes no estudo das Escrituras. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, menos nós absorvemos falsos ensinos. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais conhecemos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, menos a gente tem dúvida do processo do agir de Deus nas nossas vidas e daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Então é indispensável nós conhecermos também para não sermos enganados. Muita gente está sendo enganada porque não quer ler a Bíblia, só quer ficar pegando aqui, pegando ali e não se preocupa com a fonte que está transmitindo e acaba absorvendo coisas que não estão de acordo à palavra de Deus, às Santas Escrituras. Então, o primeiro tópico, a Bíblia precisa ser interpretada, né? Então, a gente já trouxe essa parte introdutória, a gente já deu uma pincelada,
nessa questão. Nós vemos que o primeiro subtópico do primeiro tópico é a importância da exegese. Então, quando nós estudamos, quando fazemos um curso teológico, nós temos lá uma série de disciplinas e muitas coisas que nós estudamos, que nós aprendemos, que são importantíssimas. E a Escola Bíblica Dominical é maravilhosa para nós aprendermos a palavra de Deus. E, além disso, é muito bom poder fazer um curso teológico, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar de forma ainda mais profunda o estudo da palavra de Deus. E no curso de teologia a gente aprende a respeito da exegese, né? E nós vemos que a nossa lição ela traz essa ferramenta de interpretação bíblica, né? Que é a exegese. E nós vemos que essa palavra exegese vem do grego, de dois termos, ex e agein, que quer dizer fora e guiar, guiar, ou seja, ex, que quer dizer, ou ex, que quer dizer fora, e agein, que quer dizer guiar. A palavra exegese, literalmente, ela significa, então, guiar para fora. Isso aqui é interessante. O que é a exegese? Conforme a tradução do termo, é guiar para fora. Ou seja, é extrair, é tirar. O texto está aqui, a Bíblia é sagrada. Agora eu preciso tirar daqui para cá, tirar daqui para mim. É extrair do texto. Qual é o grande problema nesse contexto da exegese? É que tem muita gente lendo a Bíblia e fazendo isso aqui. Ele tira dele e coloca aqui. Aquilo que ele pensa, ele quer colocar na palavra e não tirar o que a palavra quer dizer para colocar na sua mente. Nós não temos que ler a Bíblia Sagrada para querermos dizer o que a Bíblia quer dizer. Nós não temos que querer colocar, injetar, nós temos que extrair. Então, exegese é você fazer a extração, é você tirar. Guiar para fora é extrair, é tirar. Então, nesse âmbito, nós aprendemos que o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no contexto original. Então, quando eu vou usar a exegese, que é um princípio de interpretação da Bíblia, que é tirar do texto para fora, tirar do texto para nós temos que ter ciência de que exegese é você extrair da Bíblia aquilo que o Espírito Santo ensina dentro do contexto original da Bíblia. Eu até abro um parênteses aqui para falar dessa questão de contexto. Quando a gente lê um versículo na Bíblia, muitas vezes, uma das coisas que leva a uma errônea interpretação é você pegar um texto isolado e tentar fazer uma aplicação. A gente aprende, uma das coisas que a gente aprende no curso de teologia é que você não pode, por exemplo, fundamentar uma doutrina, uma das coisas que é interessante, não fundamentar uma doutrina em um texto bíblico. Por quê? Uma outra coisa que a gente aprende na teologia, no estudo teológico, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu leio um texto aqui, eu tive dificuldade de compreender, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, o versículo está aqui, aí eu li só ele. Eu tenho que ler o versículo anterior e o versículo posterior, ou os versículos anteriores e os versículos posteriores. Eu procurar entender o contexto. O contexto é o que está em volta do texto. Os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, são os versículos que estão em volta daquele versículo que você leu. O texto que está em volta do texto que você lê. Então, o que está em volta do texto é o contexto. Então, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, uma das coisas indispensáveis é procurarmos conhecer o contexto daquele versículo, daquele texto. Outra coisa importantíssima, eu li uma passagem aqui num determinado livro.
Aí tem outra passagem que é semelhante, ou que narra a mesma história com outro ângulo de visão, ou que traz uma história assemelhada. Se é milagre, eu vou ler outras histórias de milagres realizados por Jesus, por exemplo. Ou seja, uma outra coisa importante, além de eu pegar o contexto do texto, é eu pegar várias passagens bíblicas que me ajudem. Por exemplo, a maioria das bíblias de estudo hoje, elas vêm com uma ferramenta muito boa, chamada concordância, né? As concordâncias da Bíblia é quando você, por exemplo, alguém me convidou, e lá é será feita uma abordagem a respeito de esperança. E aí pediram para que eu levasse uma palavra a respeito de esperança. Quando eu vou na Bíblia de estudo, aí eu vou lá para a concordância, lá tem a palavra esperança e e um monte de referências de versículo bíblico sobre esperança. Aí eu posso pegar ali, a partir da concordância, eu leio 10 versículos sobre esperança, e aí eu consigo trazer um apanhado abrangente a respeito da esperança à luz da Bíblia e consigo trazer uma boa mensagem com uma gama de informações da Bíblia, porque eu fiz uma observância de vários textos dentro da Bíblia Sagrada. Então é uma coisa muito importante para nós termos uma boa compreensão e um leque maior daquilo que se está estudando na Bíblia Sagrada. Então são duas coisas aí muito boas, muito importantes. Então vamos seguir. Segundo subtópico do nosso primeiro tópico, as limitações dos leitores. Nós precisamos reconhecer que toda vez que nós lemos a Bíblia, estamos interpretando. Então, sempre que a gente está lendo a Bíblia, a gente está ali procurando compreender. A gente está sendo levado a caminhos. Agora, nós temos que ter muita preocupação com relação a isso. Precisamos estar bem atentos. Por quê? Para nós não estarmos tirando, ou seja, colocando um pensamento nosso no texto como se estivéssemos extraindo. É muito diferente e isso gera resultado muito diferente, né? Então, o problema dentro desse contexto é que nós trazemos conosco, antes mesmo de nós começarmos a ler a Bíblia, muitas ideias. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, tem muitas coisas na Bíblia que são muito complexas. Entender o nascimento virginal de Cristo, entender a questão do batismo no Espírito Santo como evidência inicial do falar em línguas estranhas, os dons espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual entende o que é espiritual. Então, quanto mais nós estivermos com a nossa vida espiritual mais íntima, mais ligada com Deus, melhor para nós compreendermos, porque é Deus, através do seu Santo Espírito, que nos faz compreender a palavra. Nós vamos ver um pouco mais a respeito disso um pouco mais adiante. Então, é importantíssimo nós estarmos bem ligados com o Espírito Santo, bem atentos com o Espírito Santo, para ele nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Então, nem sempre a compreensão, o entendimento que nós temos daquilo que nós lemos na Bíblia reproduz a verdadeira intenção que o Espírito Santo teve para falar naquele texto que nós lemos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, em virtude de nós termos essa inclinação, a inclinação pecaminosa que nos induz a errar, precisamos usar métodos que sejam sadios, que possam nos auxiliar para bem interpretarmos as Sagradas Escrituras. Terceiro subtópico do nosso primeiro tópico, a natureza das Escrituras. Nós vemos aqui que existe a necessidade de a Bíblia ser interpretada. E essa necessidade, ela encontra-se na natureza da própria Bíblia Sagrada. Quando você observa a Bíblia, o conteúdo da Bíblia Sagrada, percebe-se na própria Bíblia a necessidade de nós interpretarmos.
né? De existir de ter essa interpretação, de procurar se entender. Até porque nós podemos observar que existem particularidades do texto da Bíblia Sagrada que nós não podemos deixar de lado. Nós sabemos que na Bíblia, o conteúdo bíblico tem ali, a gente inclusive já viu em uma das lições anteriores um pouco a esse respeito, que nós temos na Bíblia uma parte dela que tem narrativas, outra já tem poesias, outras já tem crônicas, outras tem profecia, como vimos na lição passada. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito na Bíblia, que inclusive foi uma das ferramentas, quando a gente vê essa questão de figura de linguagem, que o próprio Cristo, o próprio Jesus utilizou muito, que foram as parábolas, né? É um dos tipos de característica que temos na Bíblia Sagrada. E isso precisa ser importante, a observância disso é importantíssima para que nós possamos compreender. Por exemplo, quando nós vamos ler uma parábola, tendo ciência de que é uma parábola, já é uma informação importante que nós precisamos ter de antemão, que é extremamente necessária para que a gente possa conseguir interpretar bem. A gente já vai começar lendo, sabendo a característica do texto literário. Então a gente vai começar a ler aquela história, aquela passagem, sabendo que ali trata-se de uma parábola. Então a gente já começa tendo uma informação importante que é extremamente necessária para uma correta interpretação do texto. Nós vemos então que nós precisamos observar isso. Por quê? Porque o texto bíblico precisa ser interpretado sob a orientação do Espírito Santo, observando-se regras gramaticais, observando-se o contexto histórico e literário do texto. Então, são situações extremamente importantes no processo, né? Nós vamos então para o tópico 2. Esse tópico 1 é aquele que a gente geralmente passa mais tempo, né? Vamos então para o tópico 2 e 3. Eu gostaria só de fazer um breve pedido, um pequeno pedido. Eu gostaria que você colocasse nos comentários de onde você está nos acompanhando. Você pode colocar, se você for de Rondon, de onde sou, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondon do Pará, Assembleia de Deus Missão de Rondon do Pará, presidida pelo pastor Rivaldavo de Oliveira. E se alguém que é daqui de Rondon, coloque o seu nome, esteja lá o seu nome e a congregação. E você que não é de Rondon ou que é de outra igreja, coloca o nome da igreja e o nome da cidade que você nos acompanha. Faça aí, só para a gente ter uma noção dos irmãos que estão nos acompanhando nesse estudo das Sagradas Escrituras, das lições bíblicas da Escola Dominical. No segundo tópico, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Nós, pentecostais, temos os nossos pré-requisitos, os nossos pressupostos para lermos a palavra de Deus. Nós vemos no primeiro tópico que nós vamos, a certo modo, nesse tópico sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, nós vamos fazer aqui a certo modo, uma recapitulação daquilo que a gente já estudou. Então nós vemos que no primeiro subtópico, a autoridade da Bíblia. Nós vemos que uma das marcas dos pentecostais é o compromisso inegociável com as Escrituras. Nós não negociamos aquilo que a Bíblia é, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia representa para nós. É algo inegociável às Sagradas Escrituras. Nós cremos, como já temos visto durante o estudo dessa lição, que nós cremos na inspiração divina da Bíblia, inspiração divina, verbal e plenária, como já vimos na lição 2. Cremos na autoridade da Bíblia em questão de fé e prática, e também temos como pressuposto
a inerrância e a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Então, está dentro desse contexto dos pressupostos que nós pentecostais temos quanto à leitura da Bíblia Sagrada, nessa questão da autoridade da Bíblia. Portanto, nós refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. O que é relativizar a Bíblia? É não admitir o texto bíblico como algo absoluto. Se tem uma coisa que hoje em dia está sendo muito trabalhada no mundo secular, é relativização da Bíblia Sagrada. O que tem de pessoas dizendo, mas não é bem assim. Mas a Bíblia não pode ser um parâmetro absoluto. Mas a ciência diz... Nós sabemos que a ciência é importantíssima. O conhecimento secular é importantíssimo. As nossas experiências são importantes. Porém, nós sabemos que a Bíblia, como temos estudado, é a única regra infalível de fé e prática e não é o livro, ou o conteúdo, ou a palavra escrita de Deus para a humanidade. Né? Então, nós vemos que a Bíblia mostra em Apocalipse 22, 19, que nós estamos citando aqui, que nós refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. O que diz em Apocalipse 22, 19? Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então é muito sério. Nós precisamos entender o que é a palavra de Deus e a importância da obediência às Escrituras Sagradas. Segundo subtópico do segundo tópico, a iluminação do Espírito Santo. Nós vimos na lição 2 a inspiração do Espírito Santo, o processo em que o Espírito Santo direcionou ou inspirou os autores da Bíblia Sagrada. Hoje, qual é o processo do Espírito Santo em nossas vidas? É chamado de iluminação, no que diz respeito às Escrituras, ao estudo da Escritura. Por quê? A doutrina da iluminação, ela diz respeito à atuação do Espírito Santo na vida do crente, capacitando o crente a discernir as verdades da palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender. E esse processo é chamado de iluminação do Espírito Santo. Somente o estudo racional da Bíblia não é suficiente para nós entendermos bem a revelação escrita de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo nos iluminando, que o Espírito Santo ilumine nossa mente para que possamos compreender bem a palavra de Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico, o valor da experiência. Nós vemos que as verdades da Bíblia são confirmadas quando experimentadas pela igreja. Então, as experiências que a igreja tem, elas podem confirmar a palavra de Deus. Agora, e nisso a gente vê que existe um valor nas nossas experiências, porque à medida que nós passamos por experiência na nossa vida espiritual, as nossas experiências elas vão confirmando o que a Bíblia diz, né? Então, existe um valor importante, é importante as experiências, a experiência da igreja. Porém, precisamos observar bem que nem sempre a experiência e nem a tradição da igreja nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade da Bíblia. Nem sempre uma experiência que alguém passa é uma coisa que esteja fundamentada na Bíblia, né? Uma coisa que eu acho interessante citar aqui. Tem pessoas que passam por alguma experiência com Deus na sua vida espiritual e aí ele entende aquilo como se fosse uma doutrina para a igreja.
Aí ele chega e diz assim, eu quero contar um testemunho. Deus me fez entender que eu não posso fazer mais isso, isso e isso. Portanto, a partir de hoje, eu não concordo que ninguém faça o que Deus me revelou para mim. Né? Nós temos que ter muito cuidado. Deus pode cobrar alguma coisa específica de mim? Pode acontecer. Agora, o que eu tenho que ter cuidado é, eu não posso pegar uma experiência particular da minha vida espiritual e querer colocar isso como se fosse uma doutrina para ser seguida por toda a igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Para nós caminhar, para nós finalizarmos, terceiro tópico, regras básicas de interpretação. Nós temos aqui, no primeiro subtópico, a escritura é sua própria intérprete, que é o que a gente acabou de citar. Então nós vemos aqui o pastor trazer aqui a questão do princípio de interpretação chamado hermenêutica, que vem do grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então a hermenêutica, simplificadamente, é um princípio de interpretação da Bíblia. Hermenêutica é um princípio de interpretação da Bíblia Sagrada. Então, nós vemos que a hermenêutica é extremamente importante para nós entendermos, porque ela que nos ajuda a compreender, a fazer uma boa interpretação, a interpretarmos bem a palavra do Senhor. Então, a hermenêutica é um princípio ou um meio no processo de interpretação da Bíblia, para que possamos compreender bem a palavra do Senhor. Nós vemos na nossa lição que o pastor Douglas cita que Lutero desenvolveu a máxima de que a escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então, na própria Bíblia, eu encontro respostas para as minhas indagações sobre a Bíblia, porque ela é auto-interpretativa. Na própria Bíblia, eu tenho a interpretação da mesma, né? Então, significa que nós devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia no outro texto, que é o que eu acabei de citar ainda agora. Eu leio uma história aqui, aí vou ver outra ali, em outro livro, no Antigo Testamento, no Novo, e isso vai me dando mais informações e abrangendo a minha compreensão do texto, né? Então, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então, eu reforço, estudemos a Bíblia. É importantíssimo estudarmos. Agora, nós precisamos muitíssimo sermos assíduos na escola bíblica dominical e é muito bom se pudermos fazer um bom curso de teologia. Segundo subtópico do terceiro tópico, princípios de interpretação bíblica, né? É preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, nós temos que ter cuidado com a questão da interpretação da Bíblia, porque, na maioria das vezes, nós precisamos interpretar o texto de forma literal. Mas existe na Bíblia figura de linguagem. Nós vemos na Bíblia essa questão da figura de linguagem alegórica, da simbologia. Então nós temos que ter cuidado quando a Bíblia traz uma narrativa alegórica, quando a Bíblia trata de forma simbológica. Então nós temos que observarmos que, por exemplo, quando Jesus disse, tomai e comer, isto é o meu corpo, ele estava falando de um símbolo, de uma alegoria, né? Ele estava pegando um pedaço de pão que representava o seu corpo e fazendo essa comparação, usando como uma figura de linguagem. Por quê? Porque o pão que ele estava colocando como que sendo o seu corpo, é porque ele estava dizendo, ou transmitindo através daquela fala, que aquele pedaço de pão do qual a gente faz parte na Santa Ceia do Senhor, ele representa o corpo de Cristo.
É isso que Jesus está dizendo através desse texto, que não é, literal essa expressão. E é uma das coisas que nós precisamos atentar, que está em Mateus capítulo 26, versículo 26. Então, outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e os versículos que sucedem o texto que se estuda, que é aquilo que eu já pincelei, o que a gente comentou um pouco antes. Nós precisamos, quanto aos princípios de interpretação, uma das coisas que se precisa ter bastante, que precisa ter em mente com bastante preocupação, é com relação a observar-se o contexto. Tem pessoas que pegam um pedaço de um texto, tem pessoas que pegam um versículo, às vezes um pedaço de um versículo, e faz uma pergunta para a gente. Aí eu costumo solicitar, pega a Bíblia e vamos ler o texto e observarmos o seu contexto. Os textos, os versículos que estão próximos daquilo que você leu, que é para a gente poder ter condição de fazer uma boa interpretação do texto. Isso, um grande problema que acontece de se pegar texto isolado, dentre outras coisas, é a ausência de se gastar, de se investir tempo no estudo das Escrituras. Aí a pessoa quer entender um versículo, mas não quer ler o contexto, não quer ler os outros versículos para ter tempo, para tomar tempo para fazer a leitura, né? E aí às vezes fica tentando entender sem fazer um estudo, sem fazer uma observância como deveria, e acaba muitas das vezes tendo uma incorreta interpretação, uma incorreta compreensão do texto. Então, nós vemos aqui uma frase que é bem interessante, que a gente vê muito quando se estuda teologia. Texto fora de contexto, o texto fora do contexto é pretexto. Então, não podemos pegar um texto fora do seu contexto, um texto isolado. Desse modo, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode se basear em um único texto ou em hipóteses particulares. A gente já tinha feito essa citação, né? Então, para nós finalizarmos, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Os princípios de interpretação, muitos princípios de interpretação utilizados em nossos dias, hermenêutica, essa chamada hermenêutica pós-moderna, tem trazido uma série de linhas de pensamentos, de ideologias, de interpretação muito perigosas. Nós vemos que tem surgido muitas coisas que têm prejudicado a vida espiritual de pessoas por causa disso. Então nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, não podemos, a pessoa que estuda a Bíblia não pode fragmentar ou relativizar os textos inspirados. O que é fragmentar? Você pegar um pequeno pedaço do texto. O que é relativizar? É você não ter o texto bíblico como absoluto, como uma palavra verdadeira de Deus, e que tudo que antes era errado continua sendo errado, tudo que era certo continua sendo certo, porque Deus não muda. Deus é o mesmo, né? A sua palavra é a mesma. É claro que existem situações que é bom observarmos o contexto que foi vivido na época e o contexto do que vivemos hoje. Agora, no que diz respeito à doutrina e a parte essencial do texto bíblico, nós temos que ter muito cuidado em não querermos fazer alteração naquilo que Deus naquilo que Deus diz para o ser humano. Nós precisamos entender que as experiências que o ser humano tem, mesmo que ele tenha muito tempo de crente, mesmo que já tenha um certo conhecimento da Bíblia, essas experiências não estão acima da palavra, né? Todas as experiências, independente de que nível de experiência alguém tenha, as suas experiências precisam estar submetidas ao crivo das Sagradas Escrituras. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Deus nos ajude, Deus nos abençoe.
leiamos a Bíblia Sagrada todos os dias, façamos a leitura anual da Bíblia Sagrada e eu encerro com a última parte da conclusão da nossa lição. O que a Bíblia crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu agradeço a cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo e continue nos ajudando, nos apoiando nesse canal. Deus continue abençoando a todos. Em o nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.